Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma aula de Excel e nessa aula a gente vai estar mostrando aí a função SOMASYS. Essa função ela foi acrescentada no Office, no Excel 2007. Antes, porém, só existia a função SOMASY. Aqui nós vamos utilizar a mesma tabela que a gente usou no SOMASY. A gente tinha aqui, ó, descrição do material de construção, quantidade, preço, né, o valor unitário, o valor total da venda, nosso vendedor e nosso mês, né? Aqui nós temos 3 meses. O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Naquela aula de soma-se, o que a gente fez? A gente pegou essa coluna aqui, ó, inserimos mais uma coluna aqui, e aí o que nós fizemos? Fizemos o concatenar. Então aqui, ó, concatenar. E como que a gente utilizou aqui o concatenar? Vemos aqui, ó, igual a concatenar, e utilizamos aqui o vendedor concatenado, que é o comercial junto com o mês. E aí ficou assim, ó, o vendedor junto com o mês, para a gente estar podendo estar utilizando a função soma-se, né? Por quê? Porque a gente tinha dois itens aqui, ó, né? Dois critérios, tanto o vendedor quanto o mês. Isso era utilizado quando a gente tinha apenas a função soma-se, antes do Office 2007. Com 2007 a gente foi acrescentado o soma-se. Aqui, por exemplo, ó, no C que a gente estudou, a gente tinha aqui, ó, o teste lógico, e aí o valor se verdadeiro, o valor se falso. Depois a gente estudou o C com E. O que acontece? Quando você coloca o E aqui, ó, no valor verdadeiro, a gente consegue colocar várias lógicas. Então você pode colocar lógica 1, lógica 2, lógica 3. É a mesma coisa aqui no soma-se. O soma-se, nós temos aqui o intervalo, que é onde a gente vai procurar um dos itens aqui, né? Uma coluna aqui, por exemplo, janeiro. Por exemplo, o mês, né? Esse é o nosso intervalo. Aí a gente vai pegar o critério. Dentro desse intervalo, a gente vai escolher um desses nomes, né? Um desses itens aqui, ó. Por exemplo, o mês de janeiro. E aí nós temos o intervalo soma, que a gente vai pegar o que a gente quer somar. Ou o valor total, né? Ou quantidade. No caso aqui do soma, assim. Então o que acontece? Ou a gente pega o mês, ou a gente pega o vendedor como critério, né? No soma-se, então, o que acontece? É a mesma coisa, a gente está acrescentando o E aqui, ó. A gente vai ter um intervalo de soma. No soma-se, o intervalo de soma seria por último. Mas no soma-se, esse aqui vai ser primeiro. Então a gente tem o intervalo de soma. A gente vai querer somar, aqui no caso dessa planilha, ou valor total ou quantidade, certo? Que a gente vai querer somar. E aí nós temos vários critérios. Critério 1, critério 2, critério 3 e assim por diante. Na verdade, o intervalo do critério e o critério, certo? Que é para a gente poder escolher aqui o mês, né? Seria um critério. E aqui a gente tem o intervalo do critério, e o vendedor é a mesma coisa. No caso do C,
esse E aqui, ó, a gente podia estar repetindo ele no máximo 6 vezes. Às vezes, depois da sexta vez, o Excel ele pode dar erro. No Somasis, isso só acontece a partir dos 127. Então você tem até 127 critérios para você poder estar utilizando, tá? Então é um intervalo muito grande, 127 vezes, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, dois intervalos, o mês e o vendedor. Então vamos estar preenchendo aqui, ó, essa tabelinha. Vamos começar com soma-se. Então vamos lá. Igual a soma-se, abre parênteses, o intervalo da soma. No caso aqui a gente está trabalhando com valores. Então seria aqui o valor total. E outra coisa, quando a gente vai, depois que a gente fazer aqui para o Ronaldo, a gente vai para o Guilherme e para o Augusto. Então o que acontece? A gente vai precisar estar travando os intervalos, certo? Então vamos lá, valor total, peguei o intervalo total e F4 para travar. Ponto e vírgula. Ó, saiu do intervalo de soma e vai começar aqui os critérios. Então ele pede primeiro o critério, o intervalo do critério 1. Intervalo do critério 1 a gente vai estar trabalhando com vendedor. Então vamos pegar aqui o intervalo. Ponto e vírgula, F4 para travar, ponto e vírgula, e o nosso critério qualquer é o nome do vendedor aqui, ó. No caso aqui, o primeiro aqui na coluna I, linha 3, tá? Esse I3 a gente não vai travar, por quê? Porque na hora que a gente fizer a referência, ele vai mudar para I4, I5 e assim por diante, se a gente está precisando. Ponto e vírgula. Então, agora a gente terminou aqui, ó, o vendedor. A gente vai começar no intervalo, no segundo intervalo aqui, ó. O segundo intervalo, o critério, e o segundo critério. Então isso vai ser o que? Vai ser o mês. Então vamos pegar aqui o intervalo. Vamos travar esse intervalo com F4, ponto e vírgula, o critério. O critério aqui no caso é janeiro. Como esse janeiro está aqui em cima aqui, ó, quando a gente arrastar, se a gente fizer a referência aqui, ó, ele vai usar para J3. Então eu vou travar também, ó, F4. Então a gente já tem aqui, ó, os dois intervalos, ok? Vou dar o Enter, vou vir aqui, ó, e fazer a referência. Vamos ver se a referência deu certo, ó. Deu certinho, ó. A gente está aqui em agosto e continua em janeiro, tá ok? Então vamos ver aqui em fevereiro. Vamos estar fazendo aqui novamente, ó, igual a soma-se, abre parênteses, o intervalo da soma, travado, ponto e vírgula, primeiro critério, vendedores, travado, ponto e vírgula, o vendedor, que eu não vou travar, ponto e vírgula, segundo critério, o mês, o intervalo, F4, ponto e vírgula, mês de fevereiro, travado, ok. Então vamos lá, vamos ver se deu certo aqui. Olha lá, ó. Os três aqui travados certinho, não puxou nada para baixo nem para cima. Temos aqui o Guilherme, né? E o mês de fevereiro. Se eu clicar aqui embaixo, nós temos também
Agora o Augusto. Continuamos no mês de fevereiro. Tá ok? Então aí já só falta fazer o mês de março, ok? Então antes, porém, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deletar isso aqui e vou deletar isso aqui. O que a gente vai fazer? Como são vários, vamos supor, se a gente tivesse o ano inteiro aqui, o que a gente faria? Mês a mês? Não, né? Então isso aqui é o seguinte, a gente vai estar utilizando a referência. Quando a gente clica aqui, ó, nós temos uma referência relativa. A gente também não vai poder usar a referência absoluta. A gente vai estar utilizando o que aqui? A referência mista. Então, para a gente estar utilizando a referência mista, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ele está com o mês de janeiro e Ronaldo. É o vendedor aqui, o primeiro vendedor Ronaldo. Então a gente vai ter que estar utilizando essas duas funções aqui, ó. Essas duas células, está trabalhando com elas. Esse primeiro aqui é o I3, certo? O I3 aqui, ó, o I3. Então tá. Vamos pensar assim, ó. A gente tem que arrastar para baixo e arrastar para a esquerda. Então, o 3 ele tem que mudar para 4. Então esse 3 eu não posso travar a linha. Eu tenho que travar então o que? Eu tenho que travar a coluna. Qual que é a coluna? A coluna I. Então eu vou colocar aqui $1 antes o cifrão antes do I. Que aí eu vou estar travando o que? A coluna. Tá? E a linha ela vai estar mudando. Então se eu arrastar para baixo aqui, ó, ele vai estar mudando do 3 para o 4 e para o 5. Agora aqui, ó, no J2 aqui, ó, no critério 2, que seria o que? O mês de janeiro aqui, ó. O mês de janeiro, ele está na linha 2. Se eu arrastar para baixo, se ele não tivesse nenhum travamento, tá? Eu vou deletar aqui, ó, e colocar aqui, ó. Não tem nenhum travamento por enquanto, certo? Se eu arrastar ele para baixo, ele vai continuar na linha J, na coluna J. Porém, ele vai mudar do 2 para o 3. E do 3 para o 4 e assim por diante. É isso que a gente precisa? Não, né? A gente tem que travar. Por quê? A gente tem que travar o quê? A linha 2, ele tem que permanecer na linha 2. Então vou travar aqui, ó, com o cifrão, a linha. E a coluna J. A coluna J, quando eu puxo ele aqui para baixo, ele vai permanecer no J, então não vai modificar nada. Se eu puxar para o lado, ele vai mudar. Do J, ele vai pro I, J, L e depois pro M. Ele vai modificar aqui. E é isso que a gente precisa? Mas a coluna, a linha não. A linha tem que permanecer. Tá ok? Então vamos ver se vai dar certo aqui agora, ó. Vou dar o Ctrl, o Enter. Tá lá, ó. Permanece na mesma linha. Eu dou um clique para baixo. Venho aqui e arrasto para os outros meses. Vamos ver se deu certo aqui, ó. Então quando eu clico aqui, eu vou ter que estar selecionado março. E aqui na linha, ó, Guilherme, certo? Vamos ver se deu certo. Deu certo. Olha lá. E aqui, ó, as 3 referências minhas aqui, ó, também estão completas. Tá ok? Eu vou vir aqui em outro espaço, ó. Esse aqui, por exemplo, fevereiro e agosto. Tá certinho. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho Março e Ronaldo. Se eu pegar aqui, ó, eu vou ter agosto e janeiro.
certo? Então foi isso aí. Nós fizemos a referência aqui mista, tá ok? Nenhuma parte aqui a gente travou a coluna e aqui a gente travou a linha. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui no caso a gente fez as referências de valores. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vem aqui, Ctrl V. Eu colei aqui, vem aqui, ó, tem essa opção aqui, ó, de largura original. Então fica do mesmo tamanho. Eu vou apagar tudo. E aí vai ficar para vocês como exercício trocar aqui valores por quantidade. Quantidade. Então vai ser a mesma situação aqui, ó, mesma coisa. A gente vai estar utilizando a referência mista, porém o intervalo de soma, que seria o nosso valor total aqui, ó, ele vai mudar para quantidade. Então essa coluna aqui não vai existir mais, a gente vai trabalhar com essa aqui, tá ok? Então é só você fazer e verificar o resultado depois, tá bom? E aí depois que você terminar essa parte, você tem aqui, ó, um exercício. É a mesma planilha, tá? E aqui, ó, você tem o Augusto, o Ronaldo e o Guilherme. E aqui eu tenho os 3 meses. Então você pode estar calculando aqui, ó, o valor total do cimento do mês de janeiro e do vendedor Augusto. Aqui, ó, você vai ter o que? Uma, duas, três critérios. Nessa outra planilha nós tínhamos 2, que seria o vendedor e o mês. E aqui a gente vai estar trabalhando também com a descrição. Então aqui nós temos o que? 3 referências, tá? Então aqui você vai estar calculando os valores e a quantidade, tá ok? Outro modo também da gente estar fazendo essa planilha ficar muito mais dinâmica, né? Com informações bem mais rápidas para você estar visualizando, seria essa aqui, ó. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, uma dinâmica aqui, ó, uma tabela dinâmica. Isso a gente vai ver em outra aula. Mas se você quiser estar olhando como que faz, só procurar lá no YouTube da aula de tabela dinâmica. Então eu fiz aqui 3 dinâmicas. Eu fiz uma, copiei, fiz a outra, copiei, fiz a terceira. Então nessa primeira aqui, ó, nós temos aqui, ó, os vendedores. Nessa segunda, o mês. E nessa terceira, nós temos todos os itens da descrição do material. Então são todos os materiais cadastrados lá na nossa planilha. Nessa planilha aqui. Então aqui tem vários materiais que se repetem, né? Porém, todos eles estão naquela planilha. Essa dinâmica aqui, ó, mostra todos, sem repetição, certo? Aí nesse exercício aqui, ó, o que eu fiz? Eu venho aqui, ó, eu fiz uma validação de dados.
que é isso? Eu clico aqui, ó, no vendedor, então tem o Guilherme. Você vem aqui, ó, na flechinha, na validação, você pode estar mudando para Augusto. Então o Augusto aqui no mês de fevereiro vendeu vergalhão. Vendeu 60 peças, num valor total de 1.554. Se eu quiser ver aqui quanto de saco de cimento ele vendeu 5, ó, no mês de fevereiro. E no mês de janeiro? No mês de janeiro também vendeu 5. Mês de março? Mês de março ele já vendeu 70 sacos. Ou então você faz essa outra aqui, ó. Por exemplo, você quer ver só o Augusto. O quanto de material que ele vendeu no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro ele vendeu esses aqui, ó. Tá? No mês de fevereiro ele vendeu esses aqui. E no mês de março foi esses aqui. Agora, e o Guilherme, por exemplo? No mês de março foi esses, no mês de janeiro foi esses, e assim por diante, tá ok? Então, para você estar fazendo isso, eu vou deixar aqui a validação, aí você apaga esses dois aqui, ó, faz você, e aqui você também apaga para poder estar fazendo. Você deixa aqui a validação. Caso você queira descobrir como é que faz essa validação, eu vou pôr aqui, ó, rapidamente aqui a validação, a mesma validação aqui em cima, eu vou pôr aqui embaixo, ó. O que eu faço? Eu venho aqui na onde eu quero a validação, venho aqui em dados, aí tem aqui, ó, validação de dados. Você aperta em validação de dados, aqui você coloca, ó, a lista, aí fonte, você vai para fonte aqui, ó. Você clica aqui, vai para fonte. Aí você tem que colocar a fonte sua, ó. A gente está com vendedores. Vem aqui na tabela dinâmica, ou uma lista que você tenha, não precisa ser uma tabela dinâmica. Clica nos valores que você quer que apareça lá na sua célula e só dá um OK. Tá pronto lá, ó. Tá vendo, ó? Vem aqui, ó, tem eles aqui novamente, ó, o Augusto, o Guilherme e o Ronaldo, ok? Então é isso, pessoal. Você pode estar trabalhando aqui de vários jeitos, você pode estar inventando outros tipos de validação, outros tipos para você buscar fazer 3 tabelinhas dessa, sem validação, por exemplo, um com o Guilherme, um com o Augusto, ou então o mês de janeiro, mês de fevereiro separado, e assim por diante. Aí você pode estar fazendo aí para você estar praticando, ok? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o Soma Cs, bem parecido com Soma-se, porém ele tem aqui mais argumentos. Você pode estar fazendo uma, duas, três critérios, 4, 5 até 127, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero vocês. Por enquanto, eu agradeço. Muito obrigado.